Saudações, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Que o Grêmio quer anular o jogo contra o São Paulo, você já sabe. Que isso muito dificilmente, é quase impossível que vá acontecer, provavelmente você também já sabe. O que eu quero te trazer nesse vídeo é qual vai ser a estratégia do Grêmio, qual vai ser a alegação da CBF, precedentes desse caso, se é que há precedente no futebol brasileiro de anulação de jogo pelo argumento que o Grêmio vai usar, e bastidores de uma conversa que eu tive com o procurador do TJD do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, deixando claro aquele pedido, sempre na largada, deixando o seu like no vídeo, inscrevendo-se no canal, porque isso ajuda bastante. Vamos lá? A linha do tempo da história é o seguinte, para ir direto para o assunto. Rodolfo Toschi Marques apitou o jogo do São Paulo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, quarta-feira, e o mesmo Rodolfo Toschi Marques estava escalado para ser o cara do VAR no jogo do São Paulo contra o Grêmio sábado, 3 dias depois. O que é uma falta de perícia, uma falta de habilidade, uma falta de competência, uma falta de conhecimento, um absurdo por parte de Leonardo Gaciba. Fazer escala é beabá, é uma questão lógica. Se o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem não sabe fazer uma escala, ele não tem competência para ocupar esse lugar. Esse é o Gaciba, que é um sujeito sério, eu acho que sim, é um cara correto, eu acho que sim, mas não está mostrando nem um pouco de competência para o cargo que ele ocupa, que é a autoridade máxima da arbitragem do Brasil. Um erro de escala absurdo, que não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Posto esse erro, para piorar, o Rodolfo Toschi Marques foi muito mal no jogo do São Paulo contra o Fortaleza, o que motivou o São Paulo no dia seguinte a pedir o afastamento deste cidadão da escala do jogo de sábado. E o Leonardo Gaciba cedeu, abriu as pernas, afrouxou, ele fez o que o São Paulo pediu. Aí, primeira inocência do Grêmio na história, né? O São Paulo estava a 48 horas do jogo contra o Grêmio, mudando a escala do jogo, e o Grêmio não se manifestou. Inocência, imperícia, omissão por parte do Departamento de Futebol do Grêmio. Mas esse é um ponto, tá? Começou ali a bronca do São Paulo com a arbitragem. Começou até um pouco atrás, porque o Gaciba admitiu que o São Paulo teve um gol que o VAR foi mal utilizado no impedimento, um gol do Luciano, que aquela linha pontilhada do VAR foi colocada no lugar errado. Enfim, o São Paulo estava na bronca, reclamou, o Gaciba cedeu, tá? Tirou o Rodolfo Toschi Marques e colocou para ser o VAR no jogo do São Paulo contra o Grêmio, o Elmo Rezende. E aí teve o jogo, vocês viram tudo o que aconteceu, um horror, o Grêmio foi absurdamente prejudicado. Não tem essa história de a banca paga e recebe. No caso do Grêmio, a banca pagou sempre do mesmo lado e recebeu sempre do mesmo lado. O São Paulo foi beneficiado do início ao fim, o Grêmio foi prejudicado do início ao fim, no mínimo por uma incompetência da arbitragem. Aí entra o que eu falei que eu ia te contar, do argumento que o Grêmio vai usar. O Leonardo Lamacchia, que é o diretor jurídico do Grêmio, ele não entrou em detalhes, ele não aprofundou, ao menos publicamente, isso, mas o argumento que o Grêmio vai usar é a diferenciação do erro de fato para o erro de direito. O Grêmio vai tentar argumentar que a partir do momento em que teve uma reunião na CBF, a portas fechadas, do Gaciba com a direção do São Paulo, que a escala foi modificada e todos os erros aconteceram como aconteceram no sábado, o Grêmio vai argumentar que isso não é erro de fato, que eles não erraram porque são ruins, eles não erraram porque são árbitros incompetentes. O Grêmio vai argumentar que foi ou desconhecimento da regra, e aí seria um erro de direito, a regra é que o VAR deve acionar em lances de pênalti, o VAR não chamou, num lance de pênalti claro, o Grêmio quer a divulgação, o Grêmio quer ouvir o que foi dito do VAR para o juiz principal e do juiz de campo para o VAR, o Grêmio quer ter acesso a isso, porque o Grêmio quer argumentar que foi erro de direito. O argumento do Grêmio é que a arbitragem sabia que estava errando e ainda assim errou. Sabe-se lá por quais circunstâncias. Esse vai ser o argumento do Grêmio. Não houve erro de fato, houve erro de direito. Houve erro porque os caras quiseram errar. É isso que o Grêmio vai argumentar. O Gaciba, a CBF, a Comissão Nacional de Arbitragem, eles vão argumentar do outro lado.
Eles vão admitir o erro, porque não tem como não admitir o erro, foi lógico, foi evidente, todo mundo viu. Eles vão dizer que não, que realmente foi o calor do jogo, provavelmente esses caras envolvidos serão afastados e a CBF vai tentar dar uma apaziguada, dar uma amenizada na situação, evidente, porque se a CBF admitir ou se a CBF souber que houve o erro porque os caras queriam errar, opa, e para o campeonato, que tem uma coisa muito grave acontecendo. Não vai ser o caso, o jogo dificilmente, ou quase impossível que ele vai ser anulado, e muito menos o campeonato parado. Isso não vai acontecer, tá? E aí entra a conversa que eu tive com Alberto Franco, procurador do TJD do Rio Grande do Sul, e ele disse umas coisas muito importantes. Primeiro, eu perguntei se havia precedentes dentro do futebol brasileiro ou até do âmbito estadual. Ele disse que nos últimos anos teve um único caso de anulação de jogo aqui no âmbito estadual, mas foi por outro motivo completamente diferente. Tinha os jogadores mal inscritos, tinha problema na inscrição dos jogadores, no popular gato. Tinha gato em campo, jogador que mentia a idade. Só que foi antes de uma reforma na lei que teve, agora nem mesmo esses casos acontecem de anulação de jogo. Os caras são punidos, os clubes são punidos, mas o jogo não é anulado, tá? Esse é um ponto. No âmbito nacional, o que teve de anulação de jogo foi, você vai lembrar bem, 2005. Aquela história toda do Edilson Pereira de Carvalho. O que aconteceu naquele momento? Era um escândalo, ou foi descoberto através do André Rizek, à época na revista Veja, a máfia do apito. O que era isso? Era um escândalo que envolvia site de apostas, os caras apostavam pesado e precisavam que os árbitros dessem uma forcinha, que eles roubassem, tá? E foi isso que aconteceu naquele momento. O Edilson Pereira de Carvalho foi afastado, todos os jogos que ele apitou foram excluídos, foram anulados e foram refeitos, foram redisputados semanas depois. Mas um caso absolutamente atípico, onde ficou provado que havia manipulação de resultados. Totalmente diferente do caso que o Grêmio alega agora. O que parece, não juridicamente, mas politicamente isso do Grêmio, uma manifestação de força. O Grêmio tá gritando, o Grêmio tá chiando, o Grêmio quer ser ouvido, o Grêmio quer mostrar publicamente e tá conseguindo que tem muita coisa errada na Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Que o Leonardo Gaciba está fazendo um trabalho insuficiente, para dizer o mínimo, um trabalho incompetente, um trabalho em que falta perícia, um trabalho em que falta elementos básicos, como, por exemplo, transparência. O Grêmio está batendo nessa tecla. Falta transparência para a arbitragem da CBF, não pode uma escala ser mudada depois de uma reunião a portas fechadas, o Grêmio está batendo nessa tecla. Talvez, é óbvio que o Grêmio não vai admitir, mas provavelmente, pelo que eu ouvi das pessoas envolvidas, não dentro do Grêmio, mas da comunidade jurídica como um todo, pessoal que manja, pessoal que entende, pessoal que é especialista e que convive com o direito esportivo, o Grêmio não vai conseguir anulação desse jogo. É claro que eu não posso cravar isso porque eu não sou advogado, muito menos especialista em direito esportivo. Mas me disseram, eu ouvi de uma dessas fontes, cara, esquece, muito difícil, todos seriam surpreendidos assim de uma forma absurda e absoluta se isso acontecesse. Não vai acontecer provavelmente, mas o Grêmio está marcando território. Esse é o objetivo do Grêmio, que se sentiu lesado, que se sentiu prejudicado, ou nas palavras de Paulo Luz, que se sentiu assaltado depois do que aconteceu sábado com aquela arbitragem patética do Rafael Trace no jogo do Grêmio contra o São Paulo. E de fato, o Grêmio foi prejudicado, o São Paulo foi beneficiado, vários lances capitais do jogo, a arbitragem errou todos, e todos em favor de um lado, todos contra o Grêmio, todos em favor do São Paulo. É estranho? É estranho. E é nessa tecla que o Grêmio está batendo. O jogo dificilmente vai ser anulado, mas o Grêmio está marcando território porque entende corretamente que foi bastante prejudicado naquela ocasião. Tá certo? Qualquer nova informação, mais novidades, eu apareço aqui no canal pra gente trocar essa ideia. Tá certo? Inscreva-se no canal, você pode se inscrever aqui embaixo, em algum momento vai aparecer aquela bolinha para você clicar e se inscrever. O like desde já e depois de inscrito, clique em ativar notificações. Para daí você fica sabendo cada vez que entrar um novo vídeo. Em geral, todo dia, de segunda a sexta, fim da tarde, eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre futebol. Valeu!